Eu desconfio muito da capacidade gremista atual de aprender com os erros. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Felipe Macedo, eu sou o professor da Rádio Pachola, eu sou o comentarista e narrador da rádio e eu tô aqui para deixar algumas opiniões em vídeos bem curtos, bem objetivos. E claro, se tu tiver alguma opinião que seja complementar, ou se tu pensa um pouquinho diferente do que eu penso aqui, bota nos comentários que eu vou ficar bem feliz de ler também. E nesse vídeo eu trago, na verdade, uma lamentação. Por quê? Porque a gente perdeu a final da Copa do Brasil e quando tu chega numa final, tu tem que ganhar essa final, não importa se jogou bem, se jogou mal, tem que ganhar essa final. A gente perdeu a final, mas eu não vejo a torcida gremista aqui pensando, nossa, o que será que aconteceu? Me parece que os erros estão bem escancarados e a gente não pode mais ignorar esses erros, a gente não pode mais ignorar o que tem dado de errado, tentando achar que magicamente as coisas vão dar certo. E aqui, dentre diversos erros que a gente cometeu, tanto na campanha de 2020 inteiro, em que a gente fez um Campeonato Brasileiro pífio, a gente ganhou o Campeonato Gaúcho perdendo o segundo jogo da final para o Caxias em casa, a gente foi eliminado para o Santos na Libertadores, um time do Santos que não era um super time, mas que realmente fez um baile para cima do Grêmio. E a gente perdeu então essa final da Copa do Brasil. Então a gente teve vários erros durante a temporada, mas aqui eu vou fazer alguns apontamentos diretos sobre o que aconteceu na final da Copa, para que eles não se repitam o mais rápido possível, porque a gente já tem uma pré-Libertadores batendo na porta. Erro número 1 para mim, a troca de goleiros só para final. Tudo bem, o Grêmio contratou o Vanderlei. O Vanderlei era um goleiro experiente. Inclusive, eu comemorei a contratação do Vanderlei na época, justamente porque eu achava ele bom, achava um absurdo ele ser reserva do Santos, mas quando ele chega aqui, ele oscila demais, ele toma muito gol besta, ele tem muito problema para jogar com os pés, então ele não se tornou uma unanimidade. E aqui fica a minha lamentação em cima do próprio Vanderlei, porque ele não conseguiu convencer tanto direção quanto torcida, ele não conseguiu convencer ninguém das qualidades dele a ponto de perder a titularidade para um cara que não é melhor do que ele, que é o Paulo Vitor, e que já tinha provado ser um goleiro inconsistente no ano passado, quando ele tinha sido o goleiro titular, no ano de 2019. Aqui eu lamento demais o desempenho do goleiro Vanderlei, a ponto de ele ter perdido a titularidade justo nos jogos mais importantes do ano, e vou dizer mais, talvez o Vanderlei não tivesse tomado aqueles gols que o Paulo Vitor tomou. Vou dizer aqui, o gol que ele tomou no primeiro jogo, tudo bem, foi uma cabeçada do Gustavo Gomes que eu vou absolver aqui o Paulo Vitor, porque realmente, num normal, assim, os goleiros tomariam de fato. Mas na minha concepção, para tu ser campeão, tu precisa ter um goleiro que não seja normal, tu precisa ter um goleiro espetacular. E aqui eu cito o próprio Groy, que fez uma defesaça no primeiro jogo da final de 2017 da Libertadores, num cabeceio do atacante do Lanús, num escanteio, em que ele cabeceia pro chão e o Groy vai lá e busca. Qualquer goleiro teria tomado. Entendeu? E seria absolvido também. Que foi o caso agora do Paulo Vitor, que tomou o gol e foi absolvido até certo ponto, na minha visão, porque ele espalmou pra dentro, mas enfim, tem também os méritos do Palmeiras, mas que se eu tenho um goleiro extra classe, talvez ele pegasse aquela bola. E os dois gols que o Paulo Vitor tomou no segundo jogo da final foram gols defensáveis, cara, e isso pra mim é a pior parte de colocar o Paulo Vitor em campo, porque daí tu percebe que ele é um goleiro que é extremamente comum. E aqui eu não estou falando da pessoa Paulo Vitor, eu estou falando dele desempenhando como atleta. Ele é um goleiro comum, ele toma muito gol besta, muito gol bobo, muito gol que a gente pensa em vários outros goleiros que teriam defendido aquelas bolas. E isso, querendo ou não, também tem suas consequências no restante do time. Então aqui a gente tem dois goleiros que estão praticamente queimados. Um porque falhou bastante na final da Copa do Brasil e outro porque perdeu a sua titularidade na final da Copa do Brasil. Então a gente não sabe muito bem o que fazer com esses dois goleiros, mas a gente já tem uma noção aqui, que a gente tem que promover os garotos da base. Querendo ou não, o Darley foi campeão da Copa do Brasil, se não me engano, com 20 anos, da Libertadores com 21, 22, enfim. Então a gente precisa ter goleiros jovens também sendo formados na base do Grêmio, que tenham confiança e que tenham paciência também da torcida, porque podem ter seus momentos de oscilação, mas que podem ter muito mais a oferecer. Aí o Grêmio está pensando em contratar o Cássio. Beleza, eu acho que o Cássio já é um cara mais afirmado, já é um cara que foi para a Copa do Mundo, já é um cara que já ganhou Mundial, é um cara que ganhou muita coisa e que é formado também no Grêmio. Então ele pode ter a sua utilidade, mostrando confiança e dando também atenção para os garotos mais jovens que vão aparecer daqui a pouco também. Então assim, hoje a gente contrata um goleiro muito afirmado, que na minha opinião é o caso do Cássio, que alguns não vão gostar muito dele, mas de qualquer forma, ou tu contrata um goleiro muito afirmado, ou promove um garoto da base. Agora, tu ter como titular o Paulo Vitor e o Vanderlei, que realmente não conseguiram comprovar nada, já não cabe mais. Segunda coisa,
PP jogar vendido. Na minha humilde opinião, o PP poderia render muito sim, mas claramente ele não está rendendo mais. Aí a gente vai especular, será que é porque ele já está com a cabeça na Europa? Será que é porque ele está com medo de se machucar? Não sei, não me importa. O que importa para mim é o PP não está rendendo, ele não está colocando o pé na bola. Aí a gente vai olhar alguns lances, sim, ele correu em certo momento. É claro que eu não vou dizer que o PP não serve para nada, mas é claro que eu vou dizer também que o PP não está rendendo tudo que ele já mostrou que ele rende. E aí a gente vai tentar achar motivos para isso, mas a verdade é, o Grêmio precisa urgentemente de um cara que renda. Se o PP não está rendendo, então que o PP vá para o banco de reservas e que a gente consiga promover um cara, por exemplo, como o Ferreira. O Ferreira é um cara que tem entrado todo o jogo e tem mostrado que ele está afim de jogar. Ele tem sido ousado, ele tem ido para cima, ele tem discutido, ele tem brigado. Então talvez essa postura aliada à capacidade técnica do Ferreira já dê condições para que esse jogador assuma uma titularidade, porque a gente não tem mais tempo de fazer teste. A gente não vai ter tempo de fazer testes agora nessa temporada nova que já iniciou. A gente precisa de alguém que entre agora e dê conta do recado. Se o PP não consegue ser esse cara por enquanto, que fique um pouco no banco de reservas, que coloque a cabeça no lugar, que treine, que se esforce, que mostre para o treinador que ele é capaz sim de se manter titular até ir de fato para a Europa. Mas o que ele tem mostrado nesse momento não é isso. E aí, já que falei no Ferreira, vou aqui apontar que na final da Copa do Brasil, tu querer colocar o Ferreira só depois que o Grêmio já está perdendo, é uma pressão desnecessária. A gente já poderia ter colocado o Ferreira muito antes na partida, ele poderia inclusive ter começado a partida porque a gente precisava agredir o goleiro adversário. Eu não sei qual é a cor do uniforme do Everton, eu não sei de que cor ele jogou. E isso é muito complicado para um time que precisava obrigatoriamente fazer o resultado. Então, ao começar com o Ferreira, na minha opinião, a gente teria um cara mais ousado, um cara mais agressivo, um cara mais afim de fazer gol, porque ele está querendo muito demonstrar que ele tem essa capacidade. Ao colocar ali o Alisson e o PP, a gente colocou dois jogadores que, ok, têm as suas qualidades, eu não estou dizendo aqui que eu não gosto deles, mas que não conseguiram agredir o goleiro adversário. A gente precisava, naquele momento, de alguém que agredisse o goleiro adversário, que fizesse ele sujar o uniforme. E não foi isso que aconteceu. E aí tu querer colocar o Ferreira só depois que já tomamos um gol e daí ter toda uma pressão diferente, porque agora tu não precisa mais fazer um gol, tu precisa fazer 2 gols, talvez 3 gols, sabe? Que foi o que aconteceu depois quando tomou mais um. Então isso fica muito complicado também pro atleta mostrar o seu futebol. Então a gente precisa dar mais rodagem pro Ferreira para que ele mostre também que ele é um jogador que consegue ser mais agudo. E por último, Tassiano. Tassiano tem as suas qualidades? Tem as suas qualidades. Eu não acho que o Tassiano seja um jogador desprezível, mas ao mesmo tempo, quando que o Tassiano melhorou o time do Grêmio? Em que momento ele começou jogando e correspondeu? Não, beleza, aqui botou uma pulga na orelha do técnico agora que ele tá jogando demais. Quando que ele entrou numa partida no segundo tempo e o Grêmio melhorou o seu desempenho? Olha, dá pra contar nos dedos as vezes em que o Tassiano entrou e realmente o time melhorou. E aqui a gente pode apontar nessa última temporada, aquele jogo contra o Santos em que a gente tomou 4, mas o Tassiano fez um gol de cabeça, por quê? Porque ele estava muito cheio de vontade, ele queria dar carrinho, ele estava empolgado. E aqui a minha crítica não é exatamente ao Tassiano. A minha crítica vai entrar ao Jean-Pierre. Por quê? Porque o Jean-Pierre era o jogador daquela posição, e quando tu tem uma final, a final é o momento de tu mostrar assim, ó, não, essa posição é minha, aqui vai ser a virada de chave. Mas o Jean-Pierre se mostrou tão apático, o Jean-Pierre se mostrou tão desatento, que ele abriu uma brecha para o Renato colocar o Tassiano, e o Renato não precisa de muito para botar o Tassiano em campo. Então aqui fica essa minha crítica, porque eu sempre gostei do futebol do Jean-Pierre, eu sempre achei ele diferenciado, mas ele não tem mostrado isso, ele não tem mostrado para as pessoas, e não dá para jogar só com um nome. E nesse sentido, entrou o Tassiano e isso não melhorou o time. Claro, eu faria diferente, eu não teria botado o Tassiano, teria botado o Lucas Silva, daria um pouco mais de mobilidade ali para o Matheus Henrique, para o Maicon e tal, mas ao mesmo tempo, justificou-se a entrada do Tassiano, porque o Renato adora o Tassiano e porque o Jean-Pierre não conseguiu sustentar a sua posição justamente nos jogos mais importantes da temporada. Então fica a minha crítica aqui ao Jean-Pierre também. Então quando eu falo de aprender com os erros, é muito nesse sentido. É muito da gente cuidar essas coisinhas de, pô, olha a demora para colocar um jogador mais agudo, precisando fazer gol. Vai colocar um goleiro que não é uma unanimidade para jogar justamente os jogos mais importantes. Aí vai manter em campo um cara que tem capacidade de resolver, mas que não resolve há muito tempo, que não está conseguindo se esforçar o suficiente. Então tem que ter uma leitura mais atenta a isso e ser mais rápido com relação a esse tipo de alteração, mais rápido com essas mudanças.
Então, o meu desejo agora para essa temporada de 2021 é que a gente consiga diagnosticar esses erros com mais facilidade, que a gente consiga diagnosticar esses erros com mais rapidez e que já resolva isso o quão logo seja possível. Porque a gente já vem falando de Ferreirinha há muito tempo. A gente já vem falando que o Tassiano não resolve há muito tempo. A gente já vem falando que os goleiros do Grêmio não estão bem há muito tempo. E mesmo assim, eles estavam ali e a gente não conseguiu cumprir com os nossos objetivos da temporada. Então é isso, aprender com os erros e já resolver. E aí assim talvez a gente tenha uma temporada 2021 melhor que a de 2020.